Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, você vai ler, vai manter aí a sua Bíblia aberta, para que nós possamos, ao longo da ministração, aprendermos mais esse tempo aqui que Jesus teve com os seus discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Veja quem é que convidou aqui: passemos para outra margem. Foi Jesus. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças a Deus. Qual é o seu foco em meio à provação? Esta é a pergunta para esta noite, para esse tempo na sua vida. Talvez você está ouvindo essa mensagem num outro horário. Qual é o seu foco em meio à provação? Jesus, ele já havia se assentado junto ao povo e aos discípulos naquele dia, naqueles tempos, né? E um bom tempo assim Jesus investiu na vida dos discípulos e uma grande multidão que sempre o acompanhava para então ensinar. E nesse tempo, nessa passagem aqui, nós iremos contemplar a prática. E eu quero dizer para você que todo momento de ensino, ele vem antes do momento da prática. Se você ler esse capítulo 4 todinho, você vai entender isso que eu estou dizendo, porque lá no versículo 1 diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Jesus já tinha ensinado, ele volta a ensinar, e muitas outras vezes Jesus se preocupou em ensinar. Acontece que muitos e muitos não se preocuparam em aprender, e outros tantos não praticaram o ensino, como Judas, por exemplo. Então, após o ensino, vem a prova. Nós temos acompanhado essa volta às aulas pela internet, né? Os alunos, alguns já engataram, outros estão engatando, uns estão estudando, outros fazendo os deveres. Logo em seguida, daqui um tempo, virá o quê? A prova. Eles podem não saber o dia, porque realmente não está marcado. Com Deus é da mesma forma. Hoje Ele me ensina, amanhã vem a prova. Ontem Ele me ensinou, hoje vem a prova. Então eu preciso passar por essa prova dando glória a Deus. E eu quero aprender com você aqui alguns tópicos. Você pode anotar, vai ficar fácil você compreender a mensagem, né? Então cada tópico você pode anotar, você pode ouvir novamente a mensagem depois, você pode prestar atenção e aprender. O mais importante é você colocar em prática essa ministração. Nós não podemos apenas ser ouvintes. Então o primeiro tópico está aqui em Marcos 4:35, versículo que nós já lemos. Mantenha aí a sua Bíblia aberta. Os momentos de provação que vivemos vêm entre uma margem e outra. Ao ler o versículo 35, eu aprendi isso aqui, que os momentos de provação que nós vivemos vêm entre uma margem e outra. Então olha bem, naquele dia, sendo já tarde, Jesus falou com eles: passemos para a outra margem. Já sabemos que é o Senhor que nos põe à prova. Por quê? Para gerar fé e amadurecimento.
mas também uma autoavaliação. Quem é que fez o convite aqui? Foi o Senhor Jesus. Após um tempo de ensino nos versículos anteriores, ele falava em parábolas, estavam todos lá, e ali daqui a pouco Jesus falou: olha, já está tarde, vamos para outra margem. E é claro que Jesus sabia que teria uma prova logo em seguida. Então o Senhor, ele nos convida. Amós, o profeta, ele disse que o Senhor nos leva para o deserto para falar conosco. Nós nascemos, vivemos, às vezes, ali até como queremos, tomamos decisões próprias, mas nós entendemos que nós vamos voltar ao pó, seja de uma forma ou de outra, menos aqueles que forem arrebatados, é claro. Mas para chegar lá do outro lado, e esse outro lado aqui nós podemos chamar de céu, é preciso fazer o quê? Escolhas certas durante a travessia. A certeza absoluta que nós temos: nós nascemos e nós iremos um dia voltar ao Pai ou ao pó. O corpo não vai ficar aqui. Então há uma travessia, e nessa travessia eu preciso o quê? Fazer as escolhas certas. Tem gente que deixa para escolher nos últimos momentos de vida, fazer então a escolha certa, mas não consegue viver isso aqui na terra, e às vezes também não consegue esse tempo lá no final. Então que dia que é o dia de fazermos escolhas certas? Hoje é o dia de você escolher entre a bênção e a maldição, entre obedecer e desobedecer, entre satisfazer a sua carne, a sua alma ou o espírito. Eu preciso saber o que eu vou fazer nesses dias. São o quê? São escolhas. Nós temos que escolher. Então eles vão atravessar agora, esse grande lago, com o objetivo de chegar lá do outro lado. Nós sabemos que numa travessia muita gente se perde. Por quê? Porque não tem alvo, não tem foco, e você precisa separar. É vida financeira, casamento, trabalho, ministério, relacionamento. Olha quantos focos, quantas áreas que você precisa dar foco. Uma coisa é Jesus nos chamar para a prova. Ele nos chama a uma prova a cada dia, a fim de nos aprovar. É claro, a outra coisa são as nossas escolhas em momentos de prova, em momentos delicados, porque nós somos gente, estrutura de gente. Então em momentos de prova tem pressão, tem outros conselhos, tem aquilo que a sua vontade própria já está querendo fazer, tem situações às vezes que vão querer ir contra. Então é um momento que é delicado. Por isso, qual é o seu foco em momentos de prova? Vamos lá em Salmos. Você pode deixar marcado aí para não complicar você, porque nós vamos voltar aqui nesse texto de Marcos 4. Vamos lá em Salmos agora, Salmos 25. Você pode abrir a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Enquanto isso, a ministração através do violão, é como se fosse uma harpa aqui agora, vai invadindo aí o seu coração para a glória de Deus. Deixe o Senhor falar com você, não resista, deixe Ele falar. Salmos 25, o versículo 12: ao homem que teme, é claro, a mulher que teme, ao adolescente que teme, à criança que teme, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que se deve escolher. Quem é que nos dá a instrução? É o próprio Deus. Então eu não posso ir tomando decisões à revelia. Eu não posso, eu tenho que primeiro parar, pensar, ir ali, orar, e depois você volta com a resposta. Então, se a gente dá uma resposta logo de cara, sim, digo assim para a situação, não, às vezes Deus ele tem uma direção específica. Então, mediante a situação, você pode, olha, eu vou orar mais um pouco, eu vou apresentar isso diante de Deus, e ali eu vou te dar uma resposta. Você pode falar para a prova, pode falar para as pessoas também,
Busque uma direção. Por quê? Porque é o Senhor que te dá. Eu creio que numa pregação como essa, Deus está dando direções. Porque estou lendo nesses dias o livro de Marcos, e quando eu passei ali, Deus separou aquele texto para nós ministrarmos neste dia, nesta hora, ali sobre a sua vida. Então o Senhor é que sabe, é Ele que está dando direções. Olha, tema ao Senhor, busque ao Senhor, está tudo na palavra. É tão interessante que vem um fluir de Deus quando Ele está no controle, na direção, na aprovação daquilo que nós estamos fazendo. Ele traz paz ao nosso coração, mas vem seguido ali com as direções dele, com um fluir. A gente entra no Espírito Santo, é um rio. Então você vai descendo o rio abaixo no fluir de Deus, mas vai aparecer pessoas para te dar carona, vai aparecer outras ideias, vai aparecer outras vontades. Aí você tem que entender o que está fluindo em Deus, o que eu fiz que eu acertei, o que é a vontade de Deus, porque eu e você, nós temos que passar por essa prova. Tem muita gente que já passou, outros estão passando e outros irão passar. Mas as provas, elas vêm. Nós dependemos dele quem? Do Senhor Jesus para escolher. Então eu não posso deixar de buscar a Deus no meu dia a dia, fazer o meu culto no lar. Você pode fazer até de 5 minutos, mas você tira aquele tempo de 30 minutos, de 20, você tira aquele tempo, lê, ora, apresenta para Deus. Deus depois te dá a resposta através da pregação, através da leitura, através de uma outra pessoa. Por isso que a conversa, o discipulado, o dia a dia, meu Deus, é bom demais, porque foi assim que Jesus nos mandou trabalhar, foi assim que Ele nos mandou andar, é indo, falando, ensinando, guardando, aleluia. Então nós dependemos dele para passar pela prova. Está passando por uma prova no casamento? Dependa dele. Está passando por uma prova financeira? Dependa dele. Está passando por uma prova emocional? Dependa dele. Uma prova com os filhos, com os pais? Dependa dele. Mas precisa passar pelo Salmo 119, versículo 30, se eu e você quisermos vencer. Então avança, Salmo 119, versículo 30. Olha bem, esse salmo é bênção, você deveria ler ele todinho. Cada versículo aqui vai falar tanto ao seu coração. Salmo 119, o versículo 30, olha o que está escrito: escolhi. Ah, meu Deus, o salmista ele declarou isso aqui: escolhi, eu escolhi. Escolhi, é como nós postamos no grupo da igreja: eu decidi cultuar ao Senhor. A decisão é sua. Se o vizinho chegar aí, você vai atendê-lo e vai chamá-lo para o culto. Se o seu telefone tocar, você não vai atender. Por quê? Porque você decidiu. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos, falou o salmista. Eu escolhi o caminho da fidelidade, eu escolhi. Existem outros caminhos, mas eu escolhi, eu prefiro ser fiel. E no momento de prova, a primeira coisa que a gente quer é deixar de ser fiel ao nosso Deus, porque as tentações para pecar, as tentações para não entregar, as tentações para sairmos fora do caminho que Ele colocou no deserto, para que eu e você viéssemos a passar, essas tentações, essas pressões, esses convites, eles são grandes. É por isso que eu tenho que ter certeza, convicção da minha fé, está bem alinhado na palavra de Deus. Olha, é para nós pastores também vem momentos de prova, de dúvida, vem contratempos, situações, mas a gente tenta parar
escutar a Deus, lembrar do que já foi dito, e é claro, contamos com as orações daqueles que nos cercam, daqueles que estão orando por nós, vibrando para dar certo. É isso, nós temos que caminhar juntos. O salmista ele escolheu. E você, qual escolha você está fazendo nesses dias? Você está escolhendo o caminho da fidelidade? Você vai encontrar com Deus da fidelidade. Você está escolhendo os juízos dele, os decretos dele, então você vai ser tremendamente abençoado. Não tem como escapar das bênçãos de Deus se você escolhe esse caminho. As bênçãos de Deus, elas seguirão você. Ao escolhermos reagir de forma errada, nós podemos concluir: eu não fui bem nos estudos, eu não ouvi a direção direito, eu preciso aprender. Sabe, vem a prova, você naquela hora briga, naquela hora fala um palavrão, naquela hora toma a decisão errada, naquela hora não pede perdão, naquela hora gasta o que não tem, naquela hora decide não cultuar a Deus, naquela hora decide reter aquilo que você tem que entregar. Você perdeu na prova. Mas nós estamos no tempo da misericórdia e ela se renova a cada manhã. Senhor Jesus, agora eu vou aprender. Eu vou colocar em prática a palavra do Senhor. Eu quero aprender nessa área. Pode mandar outra prova. Olha, manda outra prova que eu vou passar pela prova dando glória a Deus, né? Então eu tenho que entender isso e aí as provas virão. Agora, nós não precisamos pedir pela prova, porque elas virão. A Bíblia fala sobre o dia mau, quer prova maior do que essa, quando esse dia resolve aparecer na nossa vida? Então eu preciso aprender com as situações, sabe? Você compara a Bíblia, aquilo que Deus tem te falado, com aquilo que está acontecendo na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. Eu preciso aprender. Por que Deus nos ensinou lá atrás nos cultos presenciais, na escola bíblica? Por quê? Será por quê? Porque agora nós temos que utilizar aquilo que Ele já nos ensinou. Nós não podemos esquecer. O congregar regularmente é para isso. Você agora congregado na sua casa, congregado de forma online, mas você está firme. Olha, nós temos que buscar a Deus. Essa parada mundial é para trazer essa mensagem aos nossos corações. Então não tome decisões precipitadas, não tome decisões erradas nesses dias. Nós nem sabemos se teremos tempo para corrigir. Antes, ore. Antes, conversa. Gasta um tempo conversando, claro, com as pessoas certas. Porque se você buscar as pessoas que já vão aprovar você fazer o que é errado, não precisa nem de buscar, só para você ouvir um sim. Você tem que buscar pessoas que estão preocupadas com você, com o resultado final, porque se de lá vier um não, você sabe, Deus está cuidando, guardando. Quem precipita, peca. Pecado é o vírus letal que veio lá do Éden e que mata, no qual o único remédio para os vivos é o arrependimento, que aquele que passou, passou. Mas quando você se arrepende, é uma vacina, te tira do abismo, mas não te livra de consequências. Não dá para a gente garantir que aquele que matou uma pessoa vai ser livre de ficar na cadeia só porque alcançou o perdão de Deus. É consequência ele passar por um tempo atrás das grades. É até muito complicado. Às vezes a pessoa ela vai presa, o outro vai lá e paga para tirá-lo. Deveria deixar lá. Por quê? Para ficar no tempo certo. No tempo certo, a pessoa sai. Então o quê? As consequências. É por isso que nesses momentos delicados que nós estamos vivendo, nós temos que ter cuidado ao tomar decisões. Quando a prova vem, a prova mesmo, você que já estudou, você que é estudante, você quer se livrar logo, rápido dela, e você faz ela todinha sem ler, você lê todas as questões primeiro e começa pelas mais fáceis. Como é que você faz a prova?
Ou você fica olhando para os outros que estão fazendo e você fica do lado e fica esperando para ver se alguém vai fazer. Você quer colar, não dá para colar, porque às vezes a prova do vizinho, ela não é igual, sabe? Eu já tive professor, não sei o Paulo Vitor que está aqui, Fernando e tantos outros, você que está aí, que os professores, eles faziam as questões alternadas. Então, de maneira que o meu vizinho, ele tinha a mesma prova, mas não era a mesma ordem, dava 3 tipos de prova. Que professora, meu Deus! Então, olha bem, não dá para colar, não tente colar, nós temos é que passar pela prova. Lá em Provérbios 19:2, agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. Olha, pense bem, analise, traga para o campo da mente. É por isso que a palavra de Deus tem que estar na sua mente, porque ela é que vai direcionar você, para você então passar por essa prova. Reflita sobre as coisas que estão acontecendo, dialogue, reconheça, eu estou nesta prova, porque se a gente não reconhecer, realmente não vai dar. Confie em Jesus, claro, mas tem uma parte aí que é minha, que é sua. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Provérbios 19:2. Sabe qual é o problema de pecar? É que pecar gera abismo, gera consequência, é complicado. Então, primeiro antes, eu pego o quê? Eu pego o ensino. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque no primeiro tópico dessa ministração, aprendendo ali com Jesus e com os discípulos, os momentos de provação que vivemos vêm sempre entre uma margem e outra. Você está aqui, você está nessa fase, mas você está caminhando para uma próxima. Então eu preciso saber como que eu devo agir, quais decisões que eu devo tomar. Às vezes nós pensamos e ainda erramos. Então está faltando o quê? Conversar. Por isso que Nicodemos foi até Jesus, para conversar, trocar ideia com as pessoas certas, porque se você não fizer isso, talvez mesmo orando, você vai tomar decisões erradas. Busque na palavra, Deus tem uma direção, a direção dele é uma só, o caminho é reto. Então, para a glória de Deus, nós precisamos aprender com Jesus aqui em Marcos 4, e nós vamos ler agora o versículo 36, lembre-se disso. Você não chegou lá na outra margem, nós temos que chegar lá, para a glória de Deus, o nosso Pai, mas infelizmente muitos ficam para trás por não tomar aí esses devidos cuidados que Deus assim tem dado as direções. Marcos 4, versículo 36, e eles, os discípulos que entraram no barco junto com Jesus, incluindo Jesus, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Sabe o que eu aprendo aqui nesse segundo tópico? Estar com Jesus significa despedir da multidão e ser exemplo, ir à frente. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente quer continuar a pensar como a multidão, a postar como a multidão, a agir como a multidão. Eu preciso entender que quando eu venho para Jesus, eu tenho que dar tchau para a multidão. Eu tenho que dar para ela, olha, tchau, Jesus já esteve aí com vocês, já ofereceu, vocês não quiseram ser discípulos, então, tchau. A multidão não pode te acompanhar na travessia chamada prova, não pode. Jesus, ele se despediu da multidão, os discípulos também se despediram da multidão, a multidão ficou para trás. Tá certo que tinha barco que estava seguindo, mas olha bem, você foi feito para que outras pessoas sigam o seu exemplo. As pessoas estão olhando para você, para o que você fala, para como você anda, para a rede social. Eu, crente, não posso falar, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso não existe para mim e para você. Sabe por quê? Porque a nossa vida é do Senhor Jesus. A nossa vida valeu o sangue de Cristo. A nossa vida é como se fôssemos representantes de Jesus aqui. Eu sou cristão. Então o que eu falo, o que eu penso, o que eu posto na internet, sim, tem a ver com Jesus.
Então a multidão foi feita para seguir você, porque seguindo você vai chegar em Jesus. Eles deram tchau para a multidão. Não embarque na onda de quem ainda é ou está na multidão. Eles vão guiar você para outro caminho, eles vão dar outras sugestões, eles vão postar outras coisas, eles vão tomar outras decisões, eles vão levar a vida de outro jeito. Sabe por que a multidão ficou de fora? Porque no primeiro arroxo da prova, os discípulos poderiam consultar aquela multidão. No primeiro arroxo. Mas pensa bem, numa prova, em alto mar, lá no meio daquele grande mar, daquele grande lago, lá naquele lugar, eles não tinham ali a multidão, eles tinham Jesus naquele barco. Então não tinha como mandar um zap para a multidão. Cuidado! Às vezes Deus já separou você, você continua ouvindo conselhos de pessoas que fazem parte da multidão nesse tempo de prova. Quem, na hora do arroxo, você tem consultado? É muito importante, é sério, essa reflexão que nós estamos fazendo. Outro dia, eu fui entrevistado. Tudo bem que essa entrevista não foi para nenhuma rede social. Eu fui atender essa pessoa, e essa pessoa ela foi e acabou fazendo assim, uma entrevista comigo, sem problema algum, talvez até esteja escutando aqui essa ministração, e na entrevista me perguntou assim: qual o maior desafio como pastor? Aí antes de eu responder, citou exemplos de outros pastores. Olha, eu já perguntei isso, um pastor falou ingratidão, o outro falou isso. Eu falei assim: olha, meu maior desafio é quando eu vejo ovelha que eu tanto oro indo para caminhos que não é de Deus, e eu não posso fazer nada a não ser orar e aconselhar se me for dado a oportunidade. Esse é o meu maior desafio, ver filhos e filhas na fé tomando decisões que estão cada vez mais próximas da multidão de novo, e a gente ora, e às vezes, se for colocar mais a profundo, talvez não é bem interpretado. Então, para mim, esse é o maior desafio, porque as escolhas são pessoais. Então esse é o maior desafio. Eu preciso ficar naquilo que é a direção de Deus para a minha vida. Dê tchau para a multidão, dê tchau para os conselhos da multidão. Elas não vão ajudar você, elas vão te dar outros caminhos, mas não vai ajudar você aqui no que tange a Bíblia. Deus pode usar qualquer pessoa para te abençoar, mas você tem que entender que a fonte é dele, ele é a fonte. Amém? Esse foi o tópico 2. Estar com Jesus significa despedir da multidão e ser exemplo, ir à frente dando exemplo. Tópico 3 está no versículo 37 aqui de Marcos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Anote aí, as ondas batiam no barco dos discípulos, mas a raiz do problema era o temporal de vento. É muito fácil. Minas Gerais lançou o programa Minas Consciente, e aí dividiu todas as categorias do comércio, as categorias, as atividades, por cores, e colocou nomes de ondas. Então, tem a onda verde, está liberada, está aberta. A onda que a igreja está, a onda roxa. A onda vermelha está paradinha, bloqueada. A onda vermelha, enfim, são várias cores. Tem a cinza, a branca, a amarela, que é alerta. São o que? São as ondas. Então, nesse trecho aqui, nós vamos também ver o que? As ondas, porque as ondas batiam contra o barco. Mas não é só onda que tem nesse versículo. Repare comigo, nesse versículo 37, tem o temporal de vento. É a adversidade, não é onda, é o vento, é o que provoca a onda. Nós estamos parados aqui não é por causa de uma decisão apenas de uma pessoa, mas sim porque um vírus está aí fora ainda, por enquanto. Olha, o temporal de vento, a adversidade, é o foco aqui do problema. As ondas é a forma que a adversidade se move até você.
Eu queria tanto ir em tal lugar, está bloqueado, não posso, é onda vermelha, é onda amarela, eu não posso ir, aí eu vou brigar contra isso. Não, eu tenho que entender. E o barco? Porque são 3 aspectos nesse versículo: o temporal de vento, a adversidade, as ondas, a forma que a adversidade se move até você, e o barco é a sua vida, é a sua casa, o seu casamento. Eles estavam aonde? No barco. A adversidade, chamada temporal, provocou ondas, e essas ondas vieram contra o barco. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, um temporal de vento, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco. Qual é o foco da adversidade, da ventania, do sopro do inferno? É balançar o seu barco com as ondas, até o seu barco virar. Mas se Jesus está no barco contigo, não vai virar. De maneira que este foi se enchendo de água. Eu até grifei aqui, se enchendo de água. Você está atacando o vento, que é o verdadeiro problema, ou você está atacando as ondas? Porque às vezes nós atacamos as pessoas, nós vamos para a rede social para criticar, você briga com gente que quer te ajudar, você é ignorante com pessoas que você deveria não ser. Por quê? Porque você está atacando as ondas. As pessoas vão para a porta da prefeitura, faz uma grande aglomeração para poder reivindicar, para voltar tudo a funcionar, e ali naquela aglomeração já podem, claro, pegar o vírus. Por quê? Porque estão atacando e fazendo de forma contrária. Tem outras maneiras da gente poder, então, às vezes, a colocar ali qual é a nossa vontade, a nossa opinião, o que nós achamos que é certo. Olha, aprenda a atacar de forma correta. Será que nós estamos atacando o vento, que é o verdadeiro problema? Como você está se saindo em meio a essa prova que nós estamos passando ou que você está vivendo? É importante você analisar. Talvez você está no meio da prova, falta a metade, você está no início, você está no final, glória a Deus. O que você pode aprender desse tempo? O que nós precisamos fazer? Com certeza tem a ver com orar, tem a ver com buscar a Deus. Então aqui nesse tópico 3, versículo 37, as ondas batiam no barco dos discípulos, mas a raiz do problema era o temporal de vento. Ataque a raiz do problema, principalmente com oração, principalmente com conversa, principalmente com a dependência de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus, o Filho, que desfaz todas as obras do diabo, e o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas quando eu vou para o 38, versículo 38, eu vou aprender que quem faz a lição de casa bem feita, no vendaval descansa, e quem não faz se apavora. Quem faz a lição de casa bem feito, estuda direitinho, pega a Bíblia, vai lá, marca os versículos, está na hora do almoço, fala, opa, vou praticar, vai tomar a decisão, opa, vou praticar. Quem faz a lição de casa se prepara, no vendaval descansa, e quem não faz se apavora. Vamos ler o versículo 38, porque Jesus fez a lição de casa, ele tinha relacionamento com o Pai, mas Jesus também tinha os ensinado. Como é que eles reagiram aqui, versículo 38? E Jesus estava na popa. Como é que Jesus estava? Dormindo, sossegado, confiando no Pai, dormindo ali, aleluia, tranquilo. Não é que ele estava irresponsável, ele sabia em quem ele iria confiar, ele sabia como enfrentar, ele sabia até quem ele iria enfrentar. Eles, os discípulos, o despertaram e lhes disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Vira para Jesus e grita, não te importa que a gente vai morrer aqui? É um discípulo atacando a pessoa errada, o seu mestre. Por quê? Por causa do desespero. Eles estavam como se estivessem atacando a onda, mas não estavam atacando o vento. Eu tenho que ter cuidado para não atacar a pessoa errada, para não atacar o alvo errado, não fazer aquelas pessoas que vão nos ajudar, elas se tornarem nossos adversários no momento da prova.
o que Jesus já havia ensinado a essa altura para eles. Gente, é isso. Sabe, teve Marcos capítulo 4, aqui os anteriores versículos, o capítulo 3, o capítulo 2, né? Mateus também relata, ali João, enfim, Lucas, o que Jesus já tinha gastado tempo ensinando, e agora era a prova. Jesus estava ensinando sobre a oração. É só ver nas parábolas aqui, ele falou sobre o grão de mostarda, é só ver. Ele ensinou sobre fé, aqui no grão de mostarda, sobre fé. Então Jesus já tinha ensinado. Agora os discípulos tinham que fazer o quê? Orar e exercer a fé e deixar o Senhor descansar, porque Jesus não parava. Ele andava de cidade em cidade falando do reino. E que dia que ele descansava? Em plena tempestade, em pleno vendaval. Olha, não se desespere. Em plena prova, você e eu, nós podemos descansar. Por quê? Porque nós sabemos quem milita, quem luta por nós. Eu sei quem luta por mim. Ministramos aqui dias passados. Nos momentos de prova, precisamos nos lembrar do que nos foi ensinado. O que me ensinaram na escola bíblica? O que eu aprendi lendo a Bíblia essa semana? O que me ensinou no culto de domingo à noite, de domingo pela manhã? Eu não estava. Eu não tenho lido. Eu não tenho nem vontade de ler então, meu irmão. Aí vem a derrota. Podemos não ter versículos decorados, mas ter afinidade com a palavra vai nos ajudar a ouvir a voz de Deus. Hoje o vendaval pode ser Covid-19, mas muitas são as ondas. Amanhã muda o nome e o formato da prova, mas é certo que seremos provados. É certo que seremos provados. Não adianta amarrar aí em nome de Jesus, não. Porque as provas nos preparam. As provas, na verdade, são grandes avaliações para a gente parar e ver, nossa, eu estou desse jeito ainda. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso de tomar decisões. Então a lição de casa bem feita vai te dar esse resultado no dia da prova, sabendo que o Todo-Poderoso, Ele entrega aos seus amados enquanto dorme. Então enquanto você descansa, Deus está te entregando mais e mais, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Eu me lembro que no ano passado, né, num belo dia lá, o dia de pagar o aluguel aqui do prédio, e naquele dia eu não tinha o dinheiro, não tinha nem R$1. E o que eu fiz? Eu orei e fui dormir, para a glória de Deus. Eu preciso dormir, né? Tem dia que é mais apavorado, a pastora Eliane me ajuda, e daí a pouco eu pego no sono, a gente dorme. E no outro dia pela manhã, eu acordei e tinha uma mensagem no meu WhatsApp: pode vir aqui pegar o valor. E eu fui até lá pegar o valor. O valor era R$4.000. E naquele mesmo dia, nós fizemos a ata, registramos e fomos lá e pagamos o aluguel. Por quê? Porque Deus entrega aos seus amados. Nós precisamos entender que o descanso em Deus não é fazer nada. Não é isso. Mas é entender que Ele está no controle da nossa vida. Deus está no controle. Ele está cuidando. Agora, essa água aqui é citada lá no versículo 37, inclusive, né, diz que a água estava enchendo o barco. Ela é de preocupar, não é bom sinal. Aqui essa água significa hábitos e costumes mundanos entrando dentro do barco, que é a casa. Porque vem o vendaval, vem a prova, a onda é uma consequência, o vendaval usa a onda para bater no barco, e o que a onda quer fazer? Ela quer jogar essa água salgada dentro da nossa casa. Essa água aqui significa o mundo entrando de novo na vida de quem já é discípulo. Os costumes mundanos, a forma de agir do passado, voltando outra vez para quem já é discípulo, falando, já não tem mais nada a ver, isso, não precisa de orar para tudo, nem consultar a Bíblia, não. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se o mundo entra na minha casa e na sua casa, meu Deus, lá se vai a vitória que nos está, inclusive, garantida por ter sido conquistada na cruz, mas tem a ver com a minha caminhada dentro desse caminho apontado que é Jesus.
Não era uma casa qualquer, era a casa que a onda estava levando a água ao mundo, a casa de discípulos. Não precipite, não ceda às pressões no momento da prova. Busque a Deus. Tópico 5 está no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O novo tempo veio. E aqui eu aprendo: Jesus identificou o foco da oração e ação e acertou o alvo. Não importa a cor da onda, discirna o vento e o repreenda em nome de Jesus, porque Jesus não se importou com a onda. Jesus só olhou para os discípulos, mas na hora de agir, ele vira para o vento, ele vira para o mar, repreende, lança uma palavra. Você, cristão, pode lançar palavras, repreender o mal e ministrar, declarar bênção sobre a sua casa. Jesus foi direto ao foco, mas os discípulos demonstraram estar perdidos e sem saber o que fazer com as ondas batendo no seu barco. Ah, meu Pai, nós temos que aprender com ele. Saber o que fazer é muito importante nesses dias, fazer o que é certo. Em meio às ondas fortes, nós não podemos errar. Os ensinos anteriores vai nos ajudar a vencer essa prova. São para esses momentos, para assim agirmos do jeito certo e nós sermos aprovados. Então faça como Jesus fez, acerte o alvo. Não sabe qual é o alvo, ainda não lhe foi revelado de onde está vindo o bombardeio? Ore, converse, busque conselho. É muito importante nós acertarmos. Então tudo isso vale a pena. Mas tenha foco aí na sua batalha do dia a dia. Dispare a orar, comece a louvar. Deus está no controle. Ponto 6 está no versículo 40. Então lhes disse, depois que Jesus foi resolver o problema, depois que ele resolveu, ele acalmou aquele lugar com apenas uma declaração de fé. Agora ele volta para os discípulos que eram alvo de ensino de Jesus. E aí ele vira para os discípulos e declara: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe o que eu aprendo aqui no 40? A avaliação do mestre aos seus alunos após a prova. Porque ele virou para ele e falou assim: olha, eu já entendi por que vocês não passaram sem me chamar. Porque vocês não têm fé. A falta de fé nos leva a perder todas as batalhas. E a fé não é ver, a fé é crer, vem pelo ouvir, e também não precisa de ver. Quem não tem fé precisa ver para agir, e quem anda por fé, ouve uma direção de Deus e avança. Nós precisamos conhecer as histórias dos heróis da fé, não só ali em Hebreus 11, mas ir lá nos livros e ler, e nos inspirar em como eles agiam em momentos de prova. E isso não quer dizer assumir compromissos de forma irresponsável, mas depender de Deus para avançar e crer. Nós sabemos que Deus vai ampliar esse ministério da comunicação nossa aqui na igreja. Hoje nós estamos pelo aplicativo, pelo site, transmitindo em áudio, mas nós queremos fazer isso em vídeo. Mas vamos fazer quando? No tempo certo. Precisamos ali de um equipamento novo, computador novo, a internet mais potente, alguns programas, alguém operando esse computador, lógico, trabalhando para que tudo isso aconteça, enfim, é isso. Mas eu posso agir assim aqui, agora, nesse exato momento? Não, mas eu posso caminhar para esse dia. Como? Com fé, porque Deus traz a existência e levanta pessoas para investir na casa dele. Eu sei, então eu tenho que ter fé e acreditar que breve nós estaremos sim transmitindo em vídeo, a palavra chegará também com a imagem, mas eu preciso ter fé nos momentos de prova. Tenha fé, porque se eu for pensar, nós não vamos fazer isso aqui, não vamos fazer aquilo outro, não. Ou então vamos fazer isso e isso. Eu só posso fazer sobre a direção de Deus. Faça isso também. Jesus estava dizendo que a vacina ideal contra aquele forte vento seria a fé. É fé. Agora, eu não posso subir no alto de um prédio, me jogar de lá e pedir Deus para me guardar.
Eu não posso não lavar a mão, não usar álcool gel, não usar máscara e pedir a Deus para me guardar do vírus. Olha bem, é incoerente. Lá em 1 João 5,4, olha o que está escrito lá, vamos lá, 1 João 5,4. 1 João 5,4. Aproveite para você, refletir sobre a sua vida e a partir de agora, talvez tenha uma onda aí que é a onda vermelha, eu vou parar. E aí você vai repreender o vento, e aí você vai avançar na qual? Na onda verde. Mas o vento, o mar, ele vai parar se você exercer fé. 1 João 5,4. Olha o que está escrito aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Olha, como é que nós vamos vencer? Nós vamos vencer com a nossa fé. Se você ler o versículo 3, você vai ver ali mais uma característica, um complemento importante para nós vencermos. Fala que aquele que guarda os mandamentos. Gente, guardar mandamento é a mesma coisa que você blindar a sua vida. Guardar mandamento não é uma coisa penosa, é uma blindagem sobre a sua casa, sobre a sua vida em todas as áreas, porque são vários mandamentos e eles são específicos. No versículo 4 fala que é aquele que é nascido de Deus. Está falando aqui que é a característica daquele que anda por fé. Só anda por fé é aquele que nasceu de novo. Qual era o trabalho de Jesus com os discípulos? Que eles nascessem de novo, que eles se convertessem, deixassem a velha vida, o jeito anterior de viver, para viver agora do jeito de Jesus, ou seja, serem discípulos mesmo. Então eles precisavam o quê? Nascer de novo. Quem é que anda por fé? É quem nasceu de novo, porque quem está só na igreja continua do mesmo jeito. Aí ele diz, olha, aquele que crê, está lá no versículo 4, olha, é fé, aquele que crê, quem crê? Crê em quem? Em Jesus, aquele que estava ali no barco. Então os discípulos estavam com a faca e o queijo na mão. Eles só não usaram porque eles não eram mineiros. Se fossem mineiros como a gente, teria usado naquela hora, repreendido o vento em nome de Jesus, e o vento seria repreendido. Só por Jesus estar no seu barco, a vitória é certa na prova, desde que você faça o que ele já te ensinou ao longo da caminhada cristã. Um aprendizado eficaz passa por conhecer, é ler, conhecer. Eu quero conhecer Jesus, mas também passa pela prática. Sem essa equação simples, matemática, 1 mais 1 igual a 2, sem essa equação simples, perderemos qualquer prova. Pode ser até um testinho valendo 2 pontos que a gente vai perder. Então, por isso eu quero concluir aqui, indo para o versículo 41. Glória a Jesus, aleluia, eu quero ser achado nele, eu quero conhecer a ele. Olha o versículo 41, vamos lá em Marcos, a gente tinha saído de Marcos, vamos lá, corre lá, Marcos capítulo 4, glória a Deus, hein? Vai ficar bem marcado esse Marcos 4 aí na sua memória e no seu coração. Versículo 41, depois do diagnóstico, Jesus falou, olha, eu vou te falar aqui, faltou fé. No 41, e eles, possuídos de grande temor, agora foi a reação deles, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe o que eu aprendo aqui? Que agora foi uma avaliação, eles fazendo uma avaliação. Sem conhecer Jesus, os discípulos não podiam fazer como ele fez. Aonde estavam os ouvidos dos discípulos quando foram ensinados, já que na hora da prova não tinham ideia sobre o que deveria fazer? Aonde está o seu ouvido? Aonde está pregando a palavra? Aonde está o seu ouvido a hora que Deus está falando? Aonde você está que você ainda não conheceu o Senhor Jesus? É muito mais do que saber que Ele existe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Saber como Ele gosta, como Ele quer, como Ele faria. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele.
meu Deus, aquele que escolhe conhecer Jesus, é porque entregou o seu coração para o Senhor, e aquele que entregou o seu coração para o Senhor, é esse que ama o Senhor Jesus, que declara que Ele é o seu amado entre milhares. Não é bem, não é dinheiro, não é carreira, não é sucesso, não é ali rede social, não é pessoa, é Ele entre milhares de possibilidades, é o seu e o meu amado, porque quando nós o amamos, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, vivemos nele, nós seremos achados nele, nós seremos enxertados nele, eu e você, nós seremos um com Ele, num só Espírito, mas eu preciso conhecê-lo. Cante, mas cante chorando que você precisa conhecê-lo. O Espírito Santo é esse que ensina, ele guia você, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar como passar pela prova. Com você, o Yeshua, aleluia, para te dar direções nesse tempo. Olha Marcos 5, no versículo 1, entre mentes chegaram a outra margem. Meu Deus do céu, eu também vou chegar, você também vai chegar. Chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos. Sabe o que eu aprendo aqui nesse versículo 1? Que os ataques de ventos, as provas, os vendavais costumam vir antes das grandes vitórias que nos esperam do outro lado da margem. Como o capítulo 5 foi poderoso, porque aqui Jesus libertou o homem, aqui Jesus transformou a vida de alguém. Essa pessoa se tornou um grande pregador do Evangelho, e os discípulos perseveraram com Jesus, puderam contemplar essa realidade. Depois tivemos aquele grande milagre, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, foi uma grande vitória. Depois a filha de Jairo, ela ressuscitou, foi uma outra vitória, porque Jesus levou a vida até aquela menina, aquela casa, aquela família, e os discípulos perseveraram e puderam contemplar todos esses feitos com Jesus. Mas por quê? Porque passaram pela prova, mesmo que eles não reagiram de forma correta, mas eles deram oportunidade para Jesus repreender o vento, Jesus repreender o mar. Se já tem água aí, se já tem água na sua caminhada, a água do mar, a água suja, se já tem uma pintada de mundo aí, eu quero repreender em nome de Jesus o vento, a raiz, o início do problema, para que você possa vencer, para que você possa agora se purificar na verdadeira fonte, aquela fonte que traz a água da vida, que sara você, que transforma você, que fortalece você, que te dá direções na prova, para que você vença, e vença do
jeito certo. Persevere, porque o seu lugar é com os discípulos e junto com Jesus. Cuidado com quem você está andando nesses dias, porque muitas pessoas já não estão no barco e também já não andam mais com aqueles que Jesus chamou para andar. Mas você não, você vai vencer com toda a sua casa, porque o Senhor Jesus está contigo e você tem aprendido a palavra e vai guerrear do jeito certo a partir de agora. Ah, meu Deus Santo e Todo-Poderoso, repreendendo o vento, a tempestade, o vendaval, e em nome de Jesus, todo o vendaval agora sobre a sua área financeira, eu quero repreender em nome de Jesus. Todo o vendaval sobre a área emocional, conjugal, relacionamento familiar, meu Pai, está sendo agora repreendido em nome de Jesus, e nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus e pedimos agora: mar, grande fúria, acalma-te, emudece em nome de Jesus, para que teus filhos passem por essa prova e cheguem lá do outro lado da margem para contemplar as vitórias que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.